E aí vejam só o seguinte, ontem saiu uma matéria falando que Bolsonaro desiste de marcha do impeachment contra ministros do STF. Até então Bolsonaro, né, iria ou não iria? Em algum momento ele falou que iria ou não? Vamos ver. Quem lembra do tweet de Bolsonaro, ou coisa, relembra que ele não falou sobre marchar até o Pacheco. Inclusive, a matéria da Veja trouxe a postagem de Bolsonaro, o que ele havia dito. Está aqui no último parágrafo, você vê. No sábado, quando anunciou a iniciativa pelas redes sociais, Bolsonaro escreveu: na próxima semana, levarei ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para que instaure um processo sobre ambos, Barroso e Moraes, de acordo com o artigo 52 da Constituição Federal. E aí a imprensa fala o seguinte, né? Bolsonaro desiste de marcha do impeachment contra ministros do STF. Com a repercussão negativa do plano, Bolsonaro já disse a aliados que se tratava de um boato e que apenas protocolaria os pedidos, sem pompa e circunstância. Dois importantes auxiliares do presidente descartaram qualquer chance do presidente descer a rampa do Palácio do Planalto e caminhar até o Senado. Bom, é uma coisa aí que ia fazer todo mundo aí que apoia o governo assim, bater palma, né? Todo mundo queria ver. Bolsonaro leva lá, e ela bota uma pressão grande em cima do Pacheco, todo mundo vai falar, e aí, Pacheco? E aí, irmão? Vai colocar pra frente, não vai? Ia colocar o Pacheco debaixo dos holofotes, né? Ia colocar no cantinho. Coisa que ia deixar todo mundo feliz. Agora, não dá pra falar que Bolsonaro afirmou isso. Quem sugeriu que Bolsonaro ia fazer isso daí foi a própria imprensa. A matéria do dia 14, do Igor Gadelha, que diz, ó, Bolsonaro quer ministros na entrega do impeachment de Barroso e Moraes. Foi a imprensa que disse, a mesma imprensa que disse é a mesma imprensa que desmente. Então, parece só que queremos criar mais confusão sobre a questão de Bolsonaro. Agora, se ele desistiu ou não de fazer isso daí, teve um evento ontem que realmente pode ter levado o Bolsonaro a, pelo menos, esperar para tomar essa decisão. Ontem, o Fux se movimentou primeiro, ou talvez o Pacheco se movimentou primeiro, algum dos dois, porque antes mesmo de Bolsonaro protocolar aí o pedido de impeachment, teve um encontro aí, na verdade não teve, estava marcado para ontem, mas vai acontecer hoje. Um encontro entre o Fux e o Pacheco. E aí tá lá, ó, encontro, Pacheco e Fux devem reafirmar compromisso contra retrocessos. E aí fica aquela questão, pô, o pessoal se encontrou já para afirmar que isso daí não vai dar para frente, e aí Bolsonaro pega, ainda assim vai, tá querendo criar uma afronta e tudo mais, então talvez Bolsonaro esteja esperando o desenrolar disso daí para ver qual será a próxima ação que ele vai tomar. Ele diz que em meio à crise institucional, o presidente do STF, Luiz Fux, tem encontro marcado nesta quarta-feira com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Segundo relatos feitos à CNN por aliados de ambos, a expectativa da União é reafirmar o compromisso de ambos contra retrocessos e discutir soluções para uma retomada do diálogo entre executivo e judiciário. Alertado por declarações recentes do presidente Jair Bolsonaro, as declarações de Bolsonaro sempre cria problema, né? A expectativa é de que, no encontro, Pacheco também sinalize a Fux que não há clima no Senado Federal para a abertura de um processo de impeachment contra integrantes da Suprema Corte. Ninguém no Brasil tem muita esperança, né? Bolsonaro vai porque assim, ó, tô fazendo minha parte. Ninguém tem muita esperança que o Pacheco vai levar à frente. Já tem 10 pedidos de impeachment. É só mais um novo de Bolsonaro. Pacheco ele já podia ter feito isso daí, né? Já teve no passado, teve aquele abaixo-assinado. O próprio Cajuru, um senador, lutou por isso. E aí, vejam só. Vale a pena comentar. Tô falando pra vocês de forma reiterada. Tem algo errado nessa história do Mourão. A própria imprensa que cria o boato, fomenta o boato, meio que desmente o boato. Bolsonaro suspeita que Mourão queira se separar dele no TSE. Vice nega. Quem que falou isso daí? Uma das razões que fez Bolsonaro enlouquecer no sábado. Bolsonaro estava enlouquecido no sábado. Sábado Bolsonaro estava de boa. Tava lá na man com todo mundo. Tava tranquilão. Fez um discurso sereno. De onde que tirou que Bolsonaro enlouqueceu? Matéria... jornalismo. Ao saber que Mourão e Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, tinham se reunido na terça-feira, foi porque um dos seus informantes disse a ele que o vice-presidente estaria disposto a pedir o julgamento em separado da chapa presidencial nas ações que tramitam na Justiça Eleitoral contra os dois. E pior... Mourão teria tratado disso com Barroso. Ó, julga aí a chapa separado, tipo como foi Dilma e Temer, condena só Bolsonaro e me deixa livre. Será? Pô, alguém acredita nisso daí?
Barroso e Mourão negaram a coluna peremptoriamente que isso tenha sido assunto conversado. Mourão negou também que tenha essa intenção. Eu conversando com algumas pessoas, conversei nos últimos dias, cara, ninguém me confirmou essa história assim. Conversei com pessoas que não são fãs do Mourão. Eu não sou fã do Mourão. Eu não estaria defendendo o Mourão se eu tivesse o mínimo, assim, mas o mínimo, sabe, de informação que me fizesse crer o contrário. E aí, veja só, tudo leva a crer, portanto, que seja mais uma informação do círculo meso-bravateiro, meso-paranoico que assessora e envenena o presidente. Pronto. Agora, Bolsonaro que está sendo alimentado com desinformação. A imprensa cria a confusão e a mesma imprensa fomenta. E agora, não, olha só, é porque passar informação ainda para Bolsonaro. Toda hora uma informação nova sobre a treta Bolsonaro e Mourão. Saiu também no Lauro Jardim, Bolsonaro e teorias conspiratórias envolvendo Barroso e Mourão. No mundo fantasioso das teorias conspiratórias que rodeiam Jair Bolsonaro, o encontro fora da agenda entre o Mourão e o Barroso teve um objetivo. Mesma coisa que o Metrópolis falou. Foi esse motivo da irritação de sábado de Bolsonaro com Mourão e Barroso. Foi mesmo? Foi? Tá bom. E aí fica essa pergunta no ar. Quem está ganhando alguma coisa? Quem está ganhando alguma coisa com essas brigas, com essas tretas, sabe? Provocando divisão, que Bolsonaro se afaste de alguns grupos aí que, em tese, estão apoiando, né? Vinham apoiando. Pô, o cara é vice-presidente. Brigar com o vice-presidente. O que é que tá acontecendo? E você vê o Mourão, a última declaração do Mourão que ele deu foi o seguinte, ó, eu confio nas urnas e tudo mais, mas eu acho justo lutar por mais transparência, eu não vejo problema nenhum. Quando estava se discutindo, inclusive, a questão da PEC, o Mourão veio a público e surpreendeu muita gente, mostrei pra vocês em vídeo falando, ó, acho válido. O Mourão tava meio brigado e o que eu vi, na verdade, foi uma aproximação. Conforme Mourão se reaproxima, a imprensa começa a falar que, na verdade, eles estão separados. E estão tentando fazer que Bolsonaro e Mourão briguem. Tá muito estranho. Alguém tá ganhando com isso. Mas a gente chega lá.